Olá, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Schoff, sócio da Schoff Lopes Advogados, professor de pós-graduação no Mackenzie em Campinas e que nós, em conjunto com o CIMESP, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de São Paulo, estamos produzindo aulas pocket a respeito de temas jurídicos de importância para o meio ambiente das empresas. O tema de hoje diz respeito a um julgamento que ocorreu em São Paulo, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e que trata justamente da aplicação da justa causa em uma trabalhadora. Neste caso em específico, a discussão aqui é justamente quando e como se pode aplicar a justa causa, e nesta situação havia uma trabalhadora que prestava serviços para uma rede de drogaria e ela acabou compartilhando um post nas redes sociais, se utilizando de palavras de baixo calão para apontar que aquela empresa teria um meio ambiente de trabalho muito ruim, um local de trabalho exaustivo, que não lhe fazia bem, e por isso acabou trazendo ofensas diretas à empresa. Em primeira instância, o juiz do trabalho entendeu que houve aí uma quebra de confiança e que não poderia essa trabalhadora expor a empresa, a imagem da empresa dessa forma, e por isso ela causou um mal à empresa e poderia ter se socorrido de outros meios, os meios jurídicos, tal como um processo judicial, para aí arrumar a casa, vamos dizer assim, para que ela pudesse sanar os problemas quanto ao meio ambiente no que lhe diz respeito, pleiteando danos morais ou algo assim. Não foi isso que ela fez, ela resolveu fazer o que nós chamamos no direito de justiça, com as próprias mãos, a autojustiça, a autossolução dos conflitos, e com isso ela acabou sendo punida pela empresa por justa causa, entrou com uma ação pedindo a reversão e não conseguiu a reversão. No Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, em 2º grau de jurisdição, o desembargador ele manteve a decisão. Só para vocês terem ideia, o desembargador escreveu assim: conforme analisou o juiz de origem, as menções em redes sociais excedem a liberdade de opinião da recorrente, que é a trabalhadora, quem apresentou o recurso, uma vez que atinge o contrato de trabalho, devendo a reclamante, que é a trabalhadora, assumir suas responsabilidades sobre sua atitude. As insatisfações com suas condições de trabalho não justificam a depreciação da empregadora publicamente no ambiente das redes sociais. Em suma, o que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando de 2 pontos fundamentais hoje em dia. Primeiro, a questão da aplicação da justa causa nas empresas. E segundo, a questão das mídias, das redes sociais, que hoje são amplamente utilizadas e que devem ser aí repensadas para que não sejam excedidos os atos, para que o seu uso seja regular e não traga prejuízos aos seus participantes. Quanto à justa causa, eu acho importante a gente lembrar que a justa causa, ela segue vários requisitos, Então, eu vou citar alguns requisitos aqui para que a gente relembre basicamente como funciona. Quando um trabalhador ele pratica uma falta grave, o primeiro requisito que vocês devem pensar é o requisito da imediatidade. O que significa isso? Significa que a empresa não pode ter uma carta na manga para que aplique a justa causa quando bem entender. Ou seja, ela deve aplicar a justa causa imediatamente após a ciência que ela teve daquela falta grave. A pergunta que fica, poxa, mas qual que é esse prazo? Qual o prazo que a lei estipula? A lei não estipula prazo nenhum. Isso vai muito da razoabilidade, 1 dia, 2 dias, 5 dias, uma semana, X, não sei. Tem que ser razoável. Quem vai julgar isso? Certamente, se cair no judiciário, é o juiz, e o juiz vai ver se é razoável ou não.
né? Eu já diria que passando de 10, 15 dias, nós temos aí uma razoabilidade que deixa de existir e passa a ter aí uma violação ao princípio da imediatidade, né? Obviamente, se a empresa está apurando aquela falta grave, a imediatidade fica suspensa. Nós temos também o segundo requisito, que seria a proporcionalidade entre a falta e a punição, ou seja, aquilo que o trabalhador fez de errado, ele é compatível com a justa causa, que é o que nós chamamos de pena capital, né? Um pequeno atraso justifica uma justa causa? É justamente essa questão. Um terceiro item muito importante é o que no direito se chama non bis in idem, ou seja, você não pode punir alguém duas vezes pela mesma falta. Então, se o trabalhador cometeu uma falta e foi punido com uma advertência ou uma suspensão, ele não pode ser punido novamente pela essa mesma falta com a justa causa, né? E outro requisito fundamental seria aí a tipicidade, né? O que é a tipicidade? Basicamente é você tentar encaixar aquela falta nas hipóteses previstas na CLT, que está no artigo 482, né? Neste caso em específico, a trabalhadora foi encaixada aí no artigo 482, a linha K da CLT, tá? E essa, a linha K da CLT, vai nos dizer o seguinte: ato lesivo da honra ou boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e seus superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. Esse é justamente o caso que nós falamos da rede social utilizada para lesar a honra da empresa, neste caso em específico, e que foi motivo, então, de consideração como falta grave e como consequência justa causa. Em suma, seguindo os requisitos da justa causa e havendo uma lesão à honra da imagem da empresa, nós temos que seria possível sim a justa causa, tal como ocorreu neste caso. Cuidado com o uso da rede social, cuidado com o uso da internet, cuidado com o uso do WhatsApp ou outros meios de comunicação. É essencial para que haja aí um bom ambiente de trabalho e um equilíbrio, né, e respeito entre as partes envolvidas no contrato de trabalho. Agradeço imensamente a atenção de todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço.